de março de 2024. Ontem, 1º de março, completei 62 anos de idade. Eu quero cumprimentar todo o pessoal do YouTube que estão a me ouvir nesse momento, no Brasil e nos demais países fora do Brasil, com a tranquilidade do Altíssimo Yahweh. Essa live, para quem está me acompanhando desde do começo, em 2018, quando eu gravei o primeiro vídeo YHWH e o absurdo das religiões, de lá para cá eu tenho passado várias turbulências, tenho gravado vários vídeos e lives, mas esta é a mais impactante de todas elas, de todos os vídeos que já tenho gravado. Por quê? Nessa live, eu irei revelar a vocês o maior segredo da raça humana. Coisas que vocês jamais imaginaram. Eu irei mostrar com clareza o porquê o Altíssimo, que criou todas as coisas, o nosso Pai Yahweh, ainda não deu fim no reino de Satanás. Vou mostrar com nitidez aonde está o segredo, né? E em que medida será tomada para destruir o reino satânico. E hoje amanheci com brincadeiras, né, Sara? Amanheci dando risadas, brincando com o pessoal, alegre e dizendo: depois dessa live, não há mais necessidade da minha pessoa gravar vídeos ou lives. Não tem mais necessidade. Eu gravei vários vídeos, várias lives, né? Mostrando uma série de coisas importantes. E todas as coisas têm o começo, meio e fim. Eu tenho falado várias vezes que eu iria parar de gravar e tal. Eu não vou dizer para vocês que eu vou parar total de gravar, mas vou ficar mais em silêncio da agora para frente. Posso até gravar alguma coisa, mas pouca coisa, porque o segredo que eu vou mostrar para vocês nessa live é impactante, né? É o maior do mundo, você acreditando ou não. Se você for até o final da live, você vai ver que eu não estou inventando. É o maior segredo do mundo. Se você acreditar ou não, o que eu vou dizer nessa live é verdadeiro. Agora, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Não. Agora, a pessoa inteligente, o que ela faz? Espera. Ao invés de ficar criticando, de ficar chutando a peteca, fica em silêncio e aguarda o tempo passar. O tempo passa rápido, os tempos passam ligeiros, né? E nada melhor do que o tempo para provar que o que eu vou dizer aqui é verdadeiro, né? Mas ninguém é obrigado a acreditar em nada. Por exemplo, se você perguntar para mim: Juarez,
Você acredita que o Putin está vivo? Eu não. É um direito meu. Se você perguntar para mim, o Biden está vivo? Eu vou dizer para você, eu não acredito que ele está vivo. Para mim tem alguém substituindo eles. Fazendo o papel deles. Mas isso é problema particular meu, é assim que eu creio. Mas ninguém é obrigado a acreditar nisso, que eu vou dizer aqui. Se você me perguntar se o Lula está vivo, eu vou dizer para você, eu não acredito que o Lula está vivo. Para mim, eu acredito que o Lula já morreu faz tempo. Né? Na minha cabeça, tem aí um sósia, né? Não um, tem mais de um, inclusive. Mas isso é o que eu creio. Agora, você não é obrigado a acreditar em mim. Inclusive, eu fico assim impressionado quando eu vejo falar assim, o presidente Lula, mas onde está o presidente Lula? Quantos presidentes Lula existem? Esquisito, né? E a população de cheia acredita. Pô, gosta de mentira, né? Acredita na mentira. Aí eu vejo o Bolsonaro, né? Que é um político aí também de destaque, né? Na sociedade. Que o presidente Lula não sei o quê, não sei o quê. Mas será que Bolsonaro não sabe da verdade? Eu acho que sabe, mas por que os caras não falam, né? Inclusive tem o juiz federal aí, corajoso, né? O Oscar Aníbal Chiappano, né? Eu tenho assistido algumas lives dele. É um homem corajoso, né? Até tem o meu respeito, né? Esse juiz, segundo ele é intervencionista em 194 países, né? É um juiz de investigação. E eu já ouvi ele falar em lives, né? Que o Lula não existe. Mas então, será que esse juiz está errado? Né? Eu analiso, eu tenho que analisar. Agora, ninguém é obrigado a acreditar. Eu respeito o que o juiz diz. Eu jamais vou duvidar de um juiz federal. O juiz federal não é um homem qualquer, é um homem inteligente, um homem que estudou, né? E ele falou isso, e vai. É igual a história do Putin. Esse mesmo juiz, ele disse em uma live que o Putin tinha ido para o hospital, estado gravíssimo, e que não tinha mais como reverter o quadro, que estava em estado terminal total. E depois morreu-se o assunto, o Putin não adoece mais. Será o que está acontecendo? Né? O Lula da mesma forma, né? Internaram ele, estado gravíssimo. Hoje Lula não adoece mais, está tranquilo. Interessante, né? O povo é enganado fácil demais. Engana, o povo é enganado. Satanás é especialista em enganar. Eu não sou político, não. Não sou inimigo de político nenhum. Não sou bolsonarista, não sou lulista, não sou petista. Eu não sou de partido nenhum, não sou filiado de partido nenhum. Eu não tenho nada a ver com política. Pelo contrário, eu quero o bem de todos os políticos. Mas eu fico ouvindo essas histórias aí, fica, né? Eu sou bobão, né? Eu não estudei, né? Eu tenho só mal, quarta série primária, que eu nem concluí, então é um bobo aqui falando, né? Mas o bobo tem o direito, né? De tirar as conclusões dele, né? É um direito meu, né? Na minha cabeça, o Putin não existe mais, o Biden não existe mais, o Lula não existe mais. Será que vocês sabem onde está o Lula? Eu sei, tá? Bobo que não. Aqui no Brasil que não está. Em qualquer canal está não. Tem certeza. Tá nada. Então, é igual aquela princesa que morreu lá, né? Como é que é o nome daquela princesa? Diana.
A princesa, não sei quantos anos, velhinha lá, que ele já tinha morrido fazia tempo. Aí tem a rainha da Inglaterra. É a rainha, né? Elizabeth. É a rainha Elizabeth. É a rainha Elizabeth. Que ele já tinha morrido fazia tempo, estava aí um boneco apresentando ela. Mas o povo acredita. Aonde que Lula está vivo? Nunca. Conversa. Né? Eu tenho informações profundas dessa situação, só fico calado, né? Eu sou bobo. Eu sou contra o pessoal do PT? Acho que não. É o direito deles. Deixa eles fazer o peteco deles aí. Puxa, não tem nada com isso não. O Bolsonaro fez as manifestações dele lá. É o direito do povo. Eu vou em manifestação do Bolsonaro? Eu não. Vou fora. O pessoal critica o Alexandre de Moraes. Eu não quero nem saber da vida do Alexandre de Moraes, é problema dele. Ixi, não é? O STF está aí, o povo fala, eu não falo nada, fico calado. Fico quieto. Agora, eu vou contar um segredo hoje, que se eu fosse o STF, prestava bem atenção no que eu vou contar hoje. O senhor Alexandre de Moraes, o senhor que é um homem, né, que hoje é um homem de destaque, né? Aí tá, a sociedade mundial está de olho no senhor. Então, eu vou contar hoje, senhor Alexandre de Moraes, o maior segredo do mundo. O senhor pode não acreditar, porém é verdadeiro. O tempo é aquilo que eu disse, o homem inteligente, o senhor é um homem inteligente, né? O homem inteligente, ele é quando ele ouve algo que ele nunca ouviu, ele analisa com calma, com sabedoria, espera o tempo passar, porque o que eu vou falar aqui vai depender do tempo passar para o senhor acreditar, né? Que vai acontecer o que eu vou falar aqui. Eu digo a sua pessoa, né? Digo às demais autoridades do Brasil e do mundo, que eu tenho seguidores em todos os países do mundo, né? O meu trabalho está atingindo todas as classes, né? Pega do pequenininho a mais alta patente, em todos os países estão me ouvindo, né? A gente sabe o que está acontecendo, a gente é surpresa mundial, e eu vou provar para vocês, né? O que eu vou dizer aqui é forte. Agora, eu faço de conta que eu sou um bobo alegre, né? Por exemplo, conta-se a história, né, que eu vou até misturar as coisas aqui, brincando um pouco com vocês, para depois eu ir ao ponto, né? Conta-se, por exemplo, a história de Pedro Álvares Cabral, né, que chegou no Brasil e descobriu o Brasil. Uma vez eu cheguei no Banco do Brasil, lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, eu nunca esqueço, né? Eu tenho uma memória e tanto, eu recordo as coisas certinho. Aí eu chego no Banco do Brasil, tá uma placa lá, né? Um cartaz, eles fazendo um recenseamento, né? Aí colocaram no cartaz assim: ajudem-nos a descobrir o Brasil. Aí eu cheguei no funcionário do banco e falei assim: quem foi que descobriu o Brasil? Ele disse para mim: Pedro Álvares Cabral. Eu falei: não, olha lá o cartaz pedindo ajuda para descobrir. Então, como é que foi Pedro Álvares Cabral? Interessante, né? Diz que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas e os índios? Estava onde? Que disse que aqui já tinha índio, e daí? Como é que foi ele descobrir o Brasil? E os índios? E será que o Juarez sabe quem são os índios? Eu acho que eu sei. Olha, eu sei quem são os brancos, sei quem são os alemães, sei quem são os pretos, por que a pessoa nasce preto? Sei. Eu só não falo, fico calado, eu sei. Sei todinho. É o bobo alegre, né? O bobo alegre aqui sabe. Tá? Eu tenho respeito pelos pretos, tenho respeito pelos brancos, eu não faço acepção de pessoas, né? Eu acho que todas as pessoas merecem o respeito, têm que ser tratadas todas bem, né?
temos que respeitar do pequenininho a mais alta patente, o respeito tem que ser geral, né? Mas eu sou brincalhão, conheço os índios, né? Inclusive já fiz várias brincadeiras com índios, tá? Aprendi até uma parte do linguajar deles, né? Eu trabalhei numa propriedade, eu era menino, era novo, né? Meu pai morreu, eu era pequeno, né? Eu tinha de 15 para 16 anos. Aí o que acontece? Eu fui trabalhar numa propriedade, eles trabalhavam, eu puxava cana em animais, eu fazia cargas na cangalha, né? Nas cangalhas em 4 animais, eu puxava cana sozinho em 4 animais, eu fazia as cargas e soltando os animais. Para engenho tocar da água, né, para moer as canas para fazer cachaça, né? E ali os índios iam ali, era pegado numa aldeia de índio, isso lá em Minas Gerais, né? Lá no município de Bertópolis, lá tem essa aldeia de índio lá até hoje, né? Umburaninha, os índios de Umburaninha. Aí o que acontece? Os índios iam para lá, eu brincava com os índios, né? Eu brincava com os índios. Aí eu fiz amizade com o cacique deles, né? E aí eu fazia pergunta para ele, desde eu novo era de brincar, sabe? Eu falava para o índio assim, como é que chama? Porque cada aldeia tem a sua linguagem, não é igual. Cada índio tem a sua cultura. Como é que chama facão? Ele falava, micai. Interessante que eu não esqueça, né? Como é que é facão? Micai. Como é que é foice? Currumã. Como é que você chama o machado? Tapu. Eu perguntava, menino, quitô. Interessante que eu não esqueça, né? Aí, perguntava para ele assim, como é que você chama onça? Manaitei. Aí eu ia perguntando, fumo, que o índio gosta de fumar, né? Como é que chama fumo? Currui. Como é que chama pênis de homem? Tacui. Oxi, tacui. E vagina de mulher? Incui. Oxi. Quer dizer que a vagina é incui e o pênis é o tacui. É incui e tacui. Mesmo. Eu brincava com o cacique, brincava com ele, fazia eles dar risada. Aí eu perguntava assim, eu brincava. E o Deus? Como é que é Deus para vocês? É Tupã. Tupã, E Nossa Senhora? Tupã mulher. Tupã mulher. E aí eu dava risada com os índios, né? Inclusive, os últimos índios que eu brinquei com eles foi aqui em Buritis. Aqui perto de Buritis tem índio, tá? Aí os últimos índios que eu encontrei foi numa mercearia, na porta de uma mercearia, assim, na frente, estava cheio de gente. Eu cheguei, índio, velho, eu quero fazer uma brincadeira contigo. Tava o índio e a índia, um casal de índio. Eu quero fazer brincadeira contigo. Ele falou, posso fazer? Você autoriza eu fazer brincadeira com você? Ele falou, pode. Eu falei, o índio foi roubar a mulher, né? Índio foi roubar a mulher. Aí disse que o índio chegou e falou assim, índio quer blusa de mulher. Aí a mulher arranca a blusa e entrega para o índio, né? Aí os índios olharam, né? E o cheio de gente olhando com aquela brincadeira minha, né? Falei, aí índio falou assim, índio agora quer sutiã de mulher. A mulher tirou o sutiã e entregou para o índio. A mulher vai tirando a roupa. Índio quer saia de mulher. A mulher tirou a saia. Índio quer calcinha de mulher. Foi tirando. Quer sapato de mulher. Foi tirando. Tirou tudo. Aí por último a mulher ficou com o relógio no braço. Falou, índio quer relógio de mulher. Né? Índio quer relógio de mulher. A mulher foi tirar o relógio caiu do braço. A mulher agachou para pegar o relógio, a mulher deu o peito, o índio falou, índio não quer mais nada, índio agora quer buzina. Índio velho agora não quer mais nada, índio velho agora quer buzina. E aí o pessoal rachou o bico de rir e os índios também, ficaram dando risada.
Então, eu sou aquele bobo alegre, sabe? Interessante, né? Que o Pai nas alturas pega um bobo alegre para mostrar as coisas, né? Então, eu quero aqui, né, contrair um pouco vocês para depois entrar na história, né? Eu ontem, brincando aqui com o pessoal, eu disse, só que isso é verdadeiro, eu não acredito em ninguém. Não. Eu não acredito em ninguém. Escreveram na Bíblia: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ali está falando que você não pode acreditar em você mesmo. Eu posso, eu faço, eu não sei o quê. Então, se eu confiar em mim mesmo, eu sou maldito, imagina se eu confiar no outro. Aí que eu estou sendo maldito mesmo. Porém, eu sou ativo. Por exemplo, veio o irmão Adriano aqui para Buriti. Chegou em casa, todo mundo de coitadinho. O Adriano é coitadinho? Coisa nenhuma. Falei com ele desde a primeira vez que ele entrou em contato comigo. Eu falei assim, eu não acredito em você. Não. Ele chegou, eu falei para ele, antes de chegar, eu falei, eu não acredito em você. Será que o Adriano veio aqui contando a história que ele está contando? Eu acho que não sei, só que eu fico quieto. Eu fico calado. Eu faço de conta que está tudo certo. Eu já coloquei pistoleiro dentro do meu carro e trazer para cá. O cara vinha para me matar, eu botei dentro do meu carro e trazer para cá. Depois chegar aqui, eu falo, você ficar aí, dormir, ficar de boa, depois chamar ele e falar, você veio aqui fazer isso. Eu sou tranquilo, eu tenho proteção das alturas, então eu sou um homem tranquilo. Mas, hoje, eu não quero enfadar vocês, porém, eu quero surpreender vocês com a história mais linda do mundo. O maior segredo do mundo. O maior segredo do mundo está na história de Nabucodonosor, né? Mas essa história está lá em Gênesis. Mas o que tem a ver Nabucodonosor com Gênesis? Interessante a história, né? Conta-se a história de Daniel, né, que vocês chamam de Daniel. Como eu vinha dizendo, tudo tem começo, meio e fim. Eu comecei o meu trabalho em 2018, no começo de 2018, no vídeo, como já disse, YHWH e o Absurdo das Religiões. Eu já gravei o vídeo Um Paraíso na Terra. E agora eu venho com a história mais séria do mundo. A população mundial está enganada. A coisa é séria. Mas vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Não quero ser enfadonho. Eu não sou de enrolação. Eu sou de ir direto ao ponto. O rei teve um sonho, o rei Nabucodonosor. Na verdade, esse nome Nabucodonosor é maligno. Eles mudaram o nome para Nebochadnezzar, que também é maligno. Na verdade, o nome dele era Nebochadnezzar, que é maligno, e foi mudado para Nabucodonosor, que também é maligno. Mas deixa isso para lá. Vamos ao sonho. O nome de Daniel é Daniel. Eles chamam eles aqui também de outros nomes, que diz que foi mudado, porém esses demais nomes também são todos malignos.
Mas não é o caso aqui. Eu vou aqui mostrar o conteúdo do que está acontecendo. Vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo 31. O rei conta o sonho a Daniel. O rei teve um sonho. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele mandou chamar os magos, né, os sábios, para interpretar o sonho dele, e eles não tiveram condições de dar interpretação ao rei. Aí falaram para o rei de Daianulo, que vocês conhecem como Daniel na Bíblia, mandaram chamar ele, e ele vai e conta. Vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Isso é pesado, hein? Olha, veja bem que o Apocalipse fala de um livro selado com 7 selos, por dentro e por fora. Um livro com 7 selos selados, por dentro e por fora. E ao Ruhanã, que vocês chamam de João Evangelista, ele, quando viu, ele chorou. E quando ele estava em grande pranto de choro, porque, segundo ele via, não existia nem no céu, nem na terra, que escreveram aqui na Bíblia, né? E nem lugar nenhum, quem era digno de abrir o livro e desatar os selos. Aí, de repente, aparece Yahushua e disse, não chores. Eu fui morto, mas agora estou vivo, para abrir o livro e desatar os selos. Vocês acreditando ou não, eu sou o Messias da Bíblia. Eu vou trazer a prova e vou dizer qual a prova que eu vou dar para vocês nessa live. Tá? Vocês acreditando ou não, eu sou Abraão da Bíblia. Vocês acreditando ou não, eu sou José do Egito da Bíblia. Vocês acreditando ou não, eu sou Noé da Bíblia, que é Noá. Vocês acreditando ou não, eu sou Jeremias da Bíblia. Eu passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª, e agora se resolverá o problema mundial. Como vai ser resolvido esse problema? É o segredo que eu vou mostrar nessa live. Nessa live eu vou mostrar o que vai acontecer para ser resolvido o problema mundial.
Quando a mensagem verdadeira chegar em todo mundo, quando perguntaram lá atrás para mim, que era o Messias, falou de guerra, terremotos, tal, tal. Aí falou assim, mas ainda não é o fim. O fim do quê? Do reino de Satanás. Que tem pessoas que falam que é o fim do mundo. Não, o mundo é infinito. Ali perguntou assim, qual o fim do reino de Satanás? Aí, por último, ele disse, quando o evangelho, lá escreveram, o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Qual o evangelho do reino? Aquele que ele estava pregando. Quando aquele evangelho que naquele tempo estava sendo pregado chegasse em todo o mundo, aí chegaria o fim. O que acontece? Satanás consumiu com aquele evangelho, fez uma outra literatura no mundo, Torá, Cabala, Corão, Talmud, Bíblia, João Ferreira de Almeida e outras traduções, e acabou com a verdade. O Satanás lançou a verdade por terra. Ele implantou a mentira no lugar da verdade e ele prosperou por um tempo. E tempo e metade de tempo. Mas a verdade agora brotou. A árvore brotou. A figueira brotou. Tem uma passagem que diz que quando visse a figueira brotar, é porque estava próximo ao verão. A figueira é os verdadeiros ensinamentos que eles consumiram. Eles consumiram aquele evangelho do reino que seria anunciado a todo mundo, só que agora ele brotou. Eu estou transmitindo ele. E quando ele chegar em todo mundo, então será o fim. Veja bem que eu estou tendo seguidores em todos os países do mundo. Mas e agora? Como eu vou provar que eu vou estar com o poder? Como eu vou provar para vocês que eu sou o Messias? Eu vou dar aula. Eu vou falar nessa live. Ok? Ok? Nessa live eu vou dar a prova. Luquinhas, coloca um cântico para rodar aqui, para mim. Pega um cântico aí, liga a internet aí. Hoje eu estou tranquilo, tá? Eu amanheci calmo, tranquilo, suave, tranquilidade. Vou mostrar para vocês o maior segredo do mundo. Se vocês acreditarem, se vocês não acreditarem, tá? Vou mostrar o maior segredo do mundo. Como será destruído o reino de Satanás? De que jeito? Porque a mensagem está sendo transmitida em todo mundo. Quando o evangelho do reino chegar em todas as pessoas, aí é o fim. O fim do quê? Do reino de Satanás. Então, esse evangelho, aquele evangelho que eles esconderam, eu estou transmitindo. A maioria da população não está acreditando, mas observa que lá no passado também, quando foi anunciado, a maioria também não acreditou. Então, a história vai se repetir. Qual? Tá. Pega a pezinha tocando, pega vento que balança. A força do vento. Então, quando o evangelho... Eu não vou enfadar muito vocês, não. Eu estou tranquilo, mas não vou enfadar muito vocês aqui, não, tá? Então, veja bem. Quando o evangelho, aquele evangelho em todo o mundo, chegaria o fim do reino de Satanás. Quem está governando o mundo hoje? Satanás. Os 3 cavaleiros estão governando o mundo. Lá no Apocalipse 6, fala de 4 cavaleiros. Um branco, que eu faço parte dele, que vim para salvar vocês, tá? Eu vim para destruir o reino de Satanás, tá? Eu vou mostrar nessa live como vai ser isso.
tá? Ainda não falei, vou falar, tá? É forte. Você vai ouvir o que você nunca ouviu, tá? Como vai ser destruído ele, tá? Então, eu estou transmitindo a mensagem verdadeira, essa mensagem vai ter que chegar em todo mundo, tá? Eu já mostrei com nitidez que padres e pastores e anciões da cristã do Brasil são os falsos profetas que viriam no mundo, que se possível fosse enganaria até os próprios escolhidos, levando em frente o evangelho que Satanás implantou no mundo. E ele fez um negócio tão bem feito que ele colocou assim: ainda que desça um anjo do céu que mostra um outro evangelho, seja anátema. Ou seja, ele pegou o verdadeiro, escondeu, fez um outro do jeito dele, escreveu nesse outro. Ainda que desça um anjo do céu, que seja anátema. Esse aqui que é o verdadeiro, o que Satanás fez. Tá? E agora, eu vou provar nessa live, eu vou mostrar a história do Jardim do Éden, que é a mesma história do Nabucodonosor, tá? Isso aí que vai surpreender vocês, tá? Vou mostrar um tal segredo. Lá no Jardim do Éden, que tinha duas árvores, né? Tinha a árvore da vida e tinha a árvore do bem e do mal. Eu vou mostrar nessa live qual era a árvore da vida, vou dizer, e qual era a árvore do bem e do mal, qual foi o fruto que Adão comeu, Adão e Eva, e vou mostrar o que tem a ver a história de Nabucodonosor com essa história. É uma história só, tá? Só que como o livro é selado por dentro e por fora, como que foi selado por dentro e por fora? Porque as escrituras originais, elas falavam, as escrituras que o pai deixou, aqueles pergaminhos originais que o pai transmitia aos profetas, que era escrito às mãos, por isso que chama manuscritos, tá? Era escrito com uma pena, tá? Essas escritas caiu na mão da Igreja Católica, que matava, queimava, enforcava os profetas, eles consumiu com elas. O pouquinho que eles deixaram cheio de mistura, misturaram para o povo não entender. Ou seja, o livro foi selado. Mas essas escritas que existiam, elas falavam do homem, que não é o corpo dele, ou da mulher, que não é o corpo dela, tá? Falava do corpo. Elas falavam das vestes do corpo que a mulher tinha que utilizar, que o homem tinha que utilizar, e falava das vestes que o ser que não é o corpo da mulher, ou que não é o corpo do homem, teria que usar. Ou seja, esses ensinamentos davam falavam por dentro e por fora. E também elas mostravam o que acontecia com a pessoa depois que saísse desse corpo carnal, para onde ia, e qual era a situação dele lá ou dela. Por isso que o livro era escrito por dentro e por fora. Interessante, né? Só que aí eles esconderam esses ensinamentos e colocou a mentira e selou para ninguém descobrir, desvendar o mistério. E não houve ninguém no mundo para desvendar isso. Jamais, se o Pai Al não me manda de novo aqui, nunca. O que eu vou dizer hoje aqui nessa live, você nunca imaginou. Eu vou colocar um cântico aqui para rodar, e vou dar uma saidinha e coloca aí, Luquinha, para eles verem lá. Ouça esse cântico. As águas lá no mar. Vento que balança as folhas da palmeira. Vento
pra lá e pra cá. Vento que balança as folhas da palmeira. Vento que balança as águas lá no mar. Bom. Mas o que tem a ver esse cântico com a mensagem que eu vou transmitir? Vento que balança as folhas da palmeira. Vento que balança as águas lá no mar. E Yahushua disse assim: eu sou a videira verdadeira. Ele é a árvore. Eu vou ser balançado. Yahweh está me balançando. Vento que balança as águas lá no mar. As águas são povos, línguas e nações. É a população que no mundo inteiro está, ela vai ser balançada. Vai ser balançada como e de que jeito? Eu vou mostrar nessa live. Está no maior segredo que eu vou mostrar nessa live. Veja bem. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele chama os magos, os adivinhões, para interpretar o sonho. E eles não tiveram condições de dar interpretação ao rei. Observa que lá atrás, no passado, quando José do Egito estava na prisão, o rei Faraó teve também um sonho e chamou também os magos, adivinhões para interpretar e também não conseguiram interpretar. E aí tiveram que chamar quem para dar a interpretação? A José do Egito. Quem é José do Egito? O Daniel da Bíblia. Agora a história se repete. Faraó tem o sonho, manda chamar os magos, os astrólogos, os intérpretes lá, ninguém conseguiu. Aí o Daniel chega e dá a interpretação para o rei. Lá no passado chega José do Egito e dá a interpretação do rei. Interessante, né? É a mesma pessoa. Vento que balança as folhas. Olha, lá no passado, o Messias ficou. Eles colocam que ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Ou seja, ele era um homem que jejuava de forma profunda. Observa que Daniel, na Bíblia, eu vou falar do jeito que vocês entendem, ficou 21 dias em jejum. É o mesmo Yahushua. E quando ele se propõe ficar em jejum, o mensageiro lá em cima já recebe ordem para vir atender ele, mas é impedido pelo príncipe das trevas, pelo governo desse mundo aqui. Aí Yahweh manda um outro mensageiro, e o mensageiro chega e fala: ó, Dayanul, homem valoroso de Yahweh, desde que você se prontificou a buscar-me a Yahweh, eu recebi as ordens para vir lhe atender, mas fui impedido. Aí passou a mensagem para ele e disse: sela essas palavras, porque elas são para o tempo do fim. Fim do quê? Do reino de Satanás. Só que essas mensagens que foram passadas a Dayanul, os tradutores da Bíblia modificaram elas. O livro feito por Satanás e selado com 7 selos para nunca ser descoberta a verdade.
a Yahweh agora me manda de volta no mundo para mostrar o segredo para vocês. Olha aqui, Daniel capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua que era grande, cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E aqui o rei teve um sonho contando a história de Daniel. Olha, tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Daniel estava em pé na frente dele. Essa estátua que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. Ó Daniel em pé diante dele. E a sua vista era terrível, para o rei era terrível. É terrível um homem que está nas trevas ver um homem que está na luz, que está na claridade de Yahweh. É tanto que se você estiver iluminado ou iluminada, a pessoa que está na terra não consegue olhar para a sua face direita. E Daniel, como ele estava iluminado, era terrível olhar para o rosto de Daniel, porque o rei estava nas trevas. Eles inverteram a história, dizendo que a estátua que era o rei, não. Era Daniel, na frente do rei. A cabeça daquela estátua era de ouro, fino. O que está na cabeça de Daniel é ouro puro, é Yahweh. É a verdade, é a pureza, é o maior segredo do mundo na vida de Daniel. Eles inverteram a história. O seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão. Olha só. Ou seja, não foi o ser humano que cortou. Cortou o quê? Eu vou contar. A qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Mas foi cortado. Mas o Daniel, então, foi ferido e foi esmiuçado? Foi. Daniel foi esmiuçado, foi ferido e foi esmiuçado? Foi. Como? Eu vou contar. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Ué, como? Então Daniel foi esmiuçado, foi esmagalhado, e encheu toda a terra, mas como? Eu estou dizendo que foi Daniel, não foi o rei. A história está invertida. Impactante. Aí, na história, conta que havia vários reis no mundo, eu vou abreviar aqui, vários reis no mundo, mas chegaria uma hora que esses reis seriam destruídos. Vamos lá? Versículo 44. Mas nos dias desses reis, vou ler o rei que está na Bíblia, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará
e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Como é isso? De que jeito, que rolo é esse? Tá, vamos lá. Para nós entender, para vocês entenderem o que estou dizendo, nós vamos agora para Daniel, capítulo 4, versículo 10. Já é um outro sonho. Ó. Belsazar, príncipe dos magos, eu sei que há entre... Ó, contaram outro sonho a Daniel. Ó, era assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Aqui o rei está contando o sonho a Daniel. Era assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. O que Yahushua falou? Eu sou a videira verdadeira. Estava falando de Daniel, que é o mesmo Yahushua. Ele viu uma árvore grande que estava no meio da terra. Vamos lá. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. A cabeça de Daniel chegava ao céu, porque ele, quando ele prontificou, observa que quando ele se prontificou e ficar 21 tempos em jejum, moveu lá em cima e o mensageiro já recebeu ordem para vir atender ele. Então ele era grande, ele atingia lá em cima nas alturas. Vamos lá! Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até aos confins da terra. Até os confins da terra. Olha só o versículo 12. As suas folhagens eram formosas, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. De que se trata isso, Juarez? Você sabe dizer? Sim. Vamos lá. Versículo 3. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, aqui eles colocam um santo, descia do céu. Versículo 14. Clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, olha, derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e escutai as suas folhas, e escondi as suas folhas. Ó, versículo 14 do capítulo 4 de Daniel. Clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mataram o Messias. Jeremias capítulo 11, 19. Vou provar que essa árvore aqui era o Messias. Eu era como o manso cordeiro levado ao matadouro. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com os seus frutos, a ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja mais lembrança do seu nome, mais memória do seu nome. É o mesmo, Daniel. Mas aí o que acontece com Daniel, que eles invertem e falam que é com o rei? Ele era a árvore que tinha alimento. Não é isso? Que tinha sombra, aí cortaram as folhas, cortaram tudo. Versículo 15. Mas o tronco com as suas raízes deixai. Ou seja, não foi permitido banir ele por completo para nunca mais existir.
deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, vou ler o jeito que está aqui, para que não seja mais coração de homem. Aqui não é que foi mudado o coração, foi mudado os pensamentos. E seja-lhe dado coração de animal, seja dado o pensamento de animal. E passem sobre eles 7 tempos. Aí eles falam que Nabucodonosor ficou 7 anos comendo com os animais. Mentira! Quem ficou comendo com os animais foi Daniel. Hã? Só que também não foi 7 anos, é 6 anos. Os 7 eles aumentaram para 7. Mas aonde está o mistério? Vou mostrar o segredo ainda, não mostrei não. Eu estou só começando a desvendar o mistério. Porque a mim foi dado o direito, o poder de abrir o livro e desatar os selos. Vocês não vão encontrar no mundo outro homem que tenha essa capacidade. Porque Yahweh não deu a outro, deu a mim. Versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos, aqui escreve santo, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos, olha só, dos homens e dá a quem quer, e até mais debaixo dos homens, constitui sobre eles. Olha só. Onde está o segredo dessa história? Lá em Gênesis. Adão e Eva é o mesmo Daniel. Adão é o mesmo Daniel. Adão é o mesmo Daniel. Adão é o mesmo Abraão. Adão e Eva, Abraão e Sara, que está falando com você aqui agora. Eu ainda não contei o segredo. Vou contar. Quando Yahushua tirou o povo do Egito, eles falam que foi Moisés, mentira, foi Josué, que é o nome de Josué, Yahushua. Moisés era sucessor dele, eles inverteram. Mehushua era sucessor de Yahushua, eles inverteram. Lá na Bíblia está que Josué era sucessor de Moisés, não. No caso, se os nomes estivessem corretos, Moisés seria sucessor de Josué. Ou seja, Yahushua foi quem tirou o povo do Egito, e Mehushua, que você chama de Moisés, o ajudou. Quando eles saíram de lá, chegaram numa altura, eles falam que o mar abriu e que o povo passou em seco, que a carruagem de Faraó morreu ali. Mentira. Se inventaram aquela passagem lá, aquela parte era seco, depois que aquilo inundou e virou mar. Mas a história, lá na história, diz que quando Miriam chegou do outro lado, ela cantou. Que foi abrir o mar e tal. É mentira, porém eles atravessaram aquele lugar e chegaram do outro lado. E que Miriam cantou, cantou. E quem era Miriam? A mesma Sara, mulher de Yahushua. É que a história, eles esconderam a verdade. Quem era Maria Madalena? A mulher de Yahushua. A história se repete. Interessante, né? Agora,
e vou mostrar para vocês que eu vou dar prova para vocês que eu sou Yahushua. Nessa live. Qual é a prova? Vou falar para vocês. Aguenta aí mais um cadinho, como diz o mineiro. O mineiro fala um cadinho. Então tá. Adão e Eva. Segundo a história, que lá no Jardim do Éden tinha a árvore do bem e do mal. E tinha a árvore da vida. Qual era a árvore da vida? Qual era a árvore do bem e do mal? Que Adão e Eva não podiam comer. Abraão e Sara. E qual era a árvore da vida? A árvore da vida era a alimentação que eles alimentavam e não comia dos alimentos que o povo comia aqui. Adão é o primeiro homem criado aqui embaixo? Mentira. Adão foi o primeiro homem plantado aqui para fazer o resgate do povo, que aqui já estava. O pecado começou aqui embaixo? Mentira. O pecado entrou no mundo por Adão? Mentira. O pecado começou lá em cima, nas alturas. Quando o Satã se rebelou contra o pai, enganou o povo e trouxe para baixo. Aqui embaixo eles ficaram sem corpos carnais e ao deu direito dele juntar as matérias e fazer os corpos carnais para que o povo pudesse regenerar nesses corpos carnais. Porque o povo sem corpos carnais sabia o que tinha acontecido. Ficou pedindo perdão para Yahweh e tal, que tinha arrependido. Mas vocês têm que pagar o erro que vocês fizeram. Vocês se sujaram e aqui em cima não entra. No meu reino não entra sujeira. Tem que pagar o preço. Aí foi aonde Yahweh permitiu o Satã juntar as matérias e fazer corpos para eles. Ah, mas os corpos então pertencem a Satanás? Satanás não é dono de nada. É a mesma coisa você pegar tijolo, areia, cimento e mandar um cidadão fazer uma casa. O material era dele? Lógico que não. O material era do dono da casa. Quem é o dono? É Yahweh. Porém, foi permitido ele fazer a casa, fazer o corpo do povo. Foi feito de quê? De água. Negócio que o homem foi feito de barro e se vetaram. Observa na história do oleiro lá, que eu vou falar do jeito que está na Bíblia, Jeremias 18, que manda levantar, Jeremias levantar e descer a casa do oleiro. Mas quem mandou? O pai. Então o pai não é o oleiro, ué. Você manda o Jeremias levantar e descer a casa do oleiro, como é que ele é o oleiro? Aí fica um bocado de crente aí, uns coitados enganados aí, dizendo, me faça como um vaso na mão do oleiro. Estamos mandando fazer um vaso na mão de Satanás. O oleiro é Satanás. O oleiro estava aqui embaixo. Mas por que ele era oleiro? Porque ele inventou que o homem foi feito de barro. O oleiro trabalha com o quê? Com barro. Aí diz que o profeta chegou, que é o meu Jeremias, é o mesmo Yahushua. Mas qual a prova que Jeremias é o mesmo Yahushua? Jeremias 11:19. Eu era como o manso cordeiro levado ao matadouro. Quem foi como o manso cordeiro levado ao matadouro? O Messias. É o mesmo Jeremias. Jeremias 11:19. Eu era como o manso cordeiro levado ao matadouro. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, não haja mais lembrança do seu nome, ou memória do seu nome. Mataram o Messias, consumiram os frutos, os verdadeiros ensinamentos, baniram o nome dele da face da terra e não deixaram nem lembrança do teu nome, botaram aí Jesus, do montoeiro de boboseira. Mas por que consumiram o nome dele? Porque só há um nome que salva, nós consomos o nome que ele não salva ninguém. O livro selado com 7 selos. Botaram na cabeça do judeu que o nome era muito forte, para não blasfemar do nome tinha que esconder. O judeu vai adorar Satanás, Rachel. E a igreja católica, que era junto com o judeu que fez a malandragem, coloca aí, segue em frente, levando a mentira.
E Satanás arranjou uma montoeira de líderes aí, padres e pastores, a senhora Cristã do Brasil, botou para moer a mentira para o povo, mostrar que é verdade e toma pedir dinheiro. Ou seja, Satanás botou o povo na contramão no cativeiro de Satanás. Só o nome que salva, Atos 4:12. Vamos consumir com o nome que não salva ninguém. Porque no nome do Pai está o nome do Messias. Yahweh. No nome do Messias está o nome do Pai. Eu falei invertido. Yahweh. Yahushua. Yahweh salva. Por isso teve que sumir o nome dele. Eu era como um manso cordeiro levado ao matadouro. Está falando do Messias, que é o meu Jeremias. Não sabia que tramar projetos quando destruamos a árvore. Mas qual a prova que a árvore é ali? João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Está aí. E é o mesmo Daniel, que eu mostrei lá, a árvore. Mas, aonde está o segredo? Aí o oleiro desce, chega aqui embaixo, a obra que ele está fazendo de barro, o vaso de barro quebra na mão dele. Veio o Juarez agora e quebrou o barro dele, o vaso dele. Ele ensinou que o homem foi feito de barro. Não. Tá? Eu tenho um vídeo aí, será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Lá eu mostro nítido, usando a Bíblia, que o homem foi feito de barro. O homem foi feito das águas. O que entra sai do pênis do homem e entra na vagina da mulher para gerar uma pessoa? Água. Quando o menino nasce, sai o que da bolsa dentro da mulher? Uma bolsa de água. Ele está dentro de uma bolsa de água. Homem inventado de barro, o oleiro Satanás. O vasilho quebrou. Veio agora, quebrou o vasilho. Mostrando a verdade. Tá. Mas aí a árvore do bem e do mal. As pessoas vieram, ficaram sem corpos carnais aqui embaixo. Aí Deus permitiu juntar as matérias e fazer eles ficarem em corpo carnal, para regenerar e voltar. E Yahweh manda 142 mil junto com Abraão e Sara, que você chama de Adão e Eva. Aí os corpos desses 142 mil e de Adão e Eva, que é Sara e Abraão, foi Yahweh quem fez. Aí sim, aí foi Yahweh. Os corpos deles. Pode ver que o macumbeiro tem pessoas que morrem. Tem pessoas que morrem e os demônios não tocam no corpo dele. Falam, não mexe com isso aí não. Os corpos que Yahweh fez, o Satanás não pode tocar não, tá? Depois de morto. Porque o outro foi permitido Satanás fazer o corpo, mas os que Yahweh fez, permite não. O segredo é grande, né? Você sabia disso, né? Opa! Tem corpo que o macumbeiro não toca de jeito nenhum. Eu sabia disso. É verdade. Sabia disso. Não, porque Já vi gente dizer para mim. É o corpo que Yahweh fez. Os 142 mil e Adão e Eva, Sara e Abraão, não foi, os corpos não foi Satanás juntou as matérias, foi o próprio Yahweh. Lógico que Yahweh tem seus mensageiros, né? Os mensageiros dele que fez o trabalho para ele. Eu sei que vivo, o macumbeiro não aceita que esteja junto com ele ali. E é um espírito forte, eles falam. Então, veja bem. Então, aí o que acontece? Aí o que acontece? Adão e Eva, vamos falar na linguagem sua, alimentava do alimento das alturas. Observa que Yahushua disse para a mulher samaritana, se tu beber dessa água, terá até sede. Mas se tu beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então existe outro alimento, outra água. Observa que Yahushua, quando foi tentado por Satanás, falou, nem só de pão viverá o homem. Então tem outra coisa. Tem outro alimento. Então Adão e Eva, por falar na sua linguagem, alimentavam de outro alimento, da árvore da vida. E qual era a árvore do bem e do mal?
os alimentos que o povo comia aqui era um castigo, o povo que veio, já tinha vindo antes, alimentava desses alimentos aqui, frutas, que também não era coisa cozida de fogo. Alimentava de frutas, que alimento feito de fogo foi Satanás que inventou, para arregaçar os homens. Tá? Alimentava-se de frutas. E isso aí, por que as frutas eram a árvore do bem e do mal? Porque era mal, porque fruta o cara tem que cagar, tem que se lascar. Você entendeu? É nojeira. Mas, porém, era do bem, porque se ele passasse aquele processo ali, servindo certinho, aí ele voltava para o reino de novo, porque era do bem e do mal. O cabo conhecia o mal, porque comendo aquilo lá ia conhecer dor, sofrimento. Era mal. Porém, era do bem, porque ele estava pagando a pena dele através daquilo ali. Eu disse, tinha que passar por aquilo. Profundo, né? Mas aí vem agora o segredo. Agora vem o segredo. Que eles inventaram e colocaram lá da boca do Nosor. Vocês agora vão ter que lavrar a terra. Ah, que Adão e Eva ficou nu. Ficou. Que nudez foi essa? Eles perderam as forças, perderam o contato lá de cima direto, que eles podiam ir lá a hora que quisessem. Perderam o poder. Foi cortado. Ah, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é o mundo. O mundo é um jardim, é lindo. Olha as florestas, são lindas. As cachoeiras, o rio, é lindo. É um jardim. Aí eles perderam a conexão lá de cima, foi cortado. Aí fala que jogou eles fora do jardim. Jogou eles fora do poder que eles tinham. Ah, que eles foram lançados fora do jardim. Não, pelo contrário. Eles foram jogados, não é que eles foram jogados fora do jardim. E pelo contrário, eles foram tirados fora do poder que eles tinham, da capacidade. Podia andar sem avião, sem carro, ele no automático comunicava, aí foi tirado fora e colocado nessa situação dos homens aqui embaixo. Essa foi a nudez deles. Por quanto tempo? 6.000 anos. É por toda a vida? 6.000 anos. Agora vamos lá. O que eu vou te falar aqui agora é seríssimo, tá? E ao eu bruto, na brutalidade assim, no pau ré duro, Juarez tem que ficar, vou falar na linguagem de vocês aí, 21 dias sem comer e 21 noites sem comer. Meu amigo. E ainda foi mandado eu tomar sal amargo. Sal amargo, para quem não sabe, o caba bebeu ele, limpa tudo por dentro. Ou seja, eu comecei já com o estômago vazio, sem nada. E tome sofrimento. Vou falar na linguagem de vocês. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, o trem foi ruendo. Eu deitava, eu levantava, eu deitava na cama. Eu deitava no sofá, eu levantava, eu ia lá para fora, eu vinha para dentro e sofri, regacei. O último tempo eu saí assim para urinar assim, ó, para ir lá fora, ó, miudinho. O maior sofrimento da minha vida. Foi mostrado para mim que se eu não fizesse aquilo, não salvava ninguém. Por isso que o povo lasca o pau em mim, me prende, judia de mim e eu estou em pé. Que, na verdade, esses que me prenderam, vai depender de mim para salvar eles, tá? Eles não sabem disso. Eu falei para o comandante que me prendeu, comandante, você vai precisar de mim, eu não preciso nem da minha mãe. Eu comigo, coitado, ele não sabe o que fala.
Virei para os outros policiais, falei, vocês tudo vão precisar de mim. Os policiais não falaram nada. Eu não estou inventando, eles vão precisar de mim. O juiz que não julga a minha casa vai precisar de mim, os advogados, vão tudo precisar de mim. Não tem meio termo. Esse pessoal que está me criticando, me xingando na internet, vão precisar de mim. E eu vou mostrar o segredo agora, não mostrei ainda. Aí, fiquei 21 tempos, 21 dias, 21 noites. Falar do jeito que vocês entendem aí. Que esse nome dia é derivado de diabo. Então eu falo 21 tempos. Então, com os 21 tempos, quando eu comi um pouquinho, no outro tempo, no outro dia, eu vou falar do jeito que vocês entendem, eu estava como se não tivesse acontecido nada, levinho, tranquilo, não tem animal, tarará, isso não é comum, gente. Parecia que tinha acontecido nada, pelo contrário, eu estava numa alegria, leve, botava animal, e saía, pá, tá. Vai escutando essa história. Os meus filhos, o Enoque, o dia que inventaram o burro, eles já urravam. De besta, de tapado, tobó. O Enoque, meu filho, Enoque Pedreira Vital. O dia que inventaram o bobo, ele já era besta, ignorante, burro. Falei para ele várias vezes, os meus filhos, todos eles, falei, eu vou ser governo mundial. Não acreditaram em mim, pelo contrário, me chegaram foi o cacete em mim. Olha, eles não têm nem ideia do projeto que eu tinha com eles. Só que eu não sabia que eles eram ricos que são. Nunca imaginava, eu imaginava nunca. Aonde que o pai acredita nunca o filho tem coragem de meter o cacete nele? Eles não têm nem ideia dos meus projetos na vida deles. Eu queria deixar eles tudo bem de situação, mas eles tinham que entrar nas regras. Fora das regras, eu não podia ajudar eles. Eles não têm nem ideia da besteira que eles fizeram na vida deles. Tá. Falei para eles tudo. Falei para o Enoque. Só que isso que eu vou falar agora, eu falei só para o Enoque. Falei para o Enoque assim, vai chegar uma hora na minha vida que eu não vou comer nada desse mundo e nem beber água. Isso eu falei só para o Enoque. O pai está ficando doido. Tá, então vamos lá. Agora eu vou soltar o segredo aqui. Eles contaram aqui na história que Nabucodonosor ficou 7 anos pastando com os animais. Não. Aqui não fala 7 anos, fala 7 tempos. Não, são 6 tempos. Foi permitido Adão e Eva ficar 6 milênios pastando com os animais. O que animal come? Fruta. Frutas. Vocês vão passar um período de 6.000 anos comendo com os animais. Comendo que os animais comem as frutas do campo. Aí eles inventaram aqui que Nabucodonosor virou animal e ficou 7 anos passando com o animal. Mentira! Daniel foi mostrado para ele que quando completasse os 6 milênios, ele ia ficar 6 milênios e ele voltava ao serviço de rei, de reinar. Aqui eles falam na história que Nabucodonosor ficou 7 anos com os animais e depois voltou a ser rei, não é assim? Não. Daniel vai ficar 6.000 anos comendo com os animais, depois Daniel volta a ser rei no infinito, que é o mesmo Yahushua, que é o mesmo Adão e Eva, que é o mesmo Abraão e Sara, que é o mesmo Jeremias. A história é profunda. Vê lá na história de Noé, lá, esse homem consolará, eu tenho um vídeo aí que eu gravei, esse homem consolará o povo, que é o mesmo Yahushua, é o mesmo Abraão. Agora, veja bem, olha só a história.
Aí é onde entra os críticos besta, e depois vai quebrar a cara. E ela me mostra, Juarez, você vai ficar sem comer, você vai parar de comer. Aí eu achei que era já, né? O ser humano é bobo, né? Falei, então eu não vou comer mais. Você vai parar de comer. Falei, então agora eu estou tranquilo, eu vou comer mais. Passei vou falar na linguagem sua, passei um dia, 2, 3, 4, dando risada, pulando. Aqui está cheio de gente que presenciou isso. Você duvida, vem aqui perguntar para ele se eu estou mentindo. Um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O Juvenal está aqui, né, Juvenal? É isso mesmo. Juvenal, eu dava pulo. Vem aqui, Juvenal. Como é que você enxergava eu, Juvenal? Fala para eles aqui na câmera. Chega para cá. Mostra aqui, baixa um pouco aí. Nossa, eu chegava forte, alegre. Pulando, tranquilo. Pulando. Com 13 dias, falando suas linguagens. Isso mesmo. Né? Aí eu falei, Juvenal, eu estou tranquilo, não vou comer mais. Não era que eu falava? Foi assim mesmo, você falava. Aí com 13 dias, falaram aí que vocês entendem, são 13 tempos. Né? O pai mostra para mim, não, Juarez, você vai ter que voltar a comer. Eu fiquei triste, falei, então lascou. E aí eu alegre, falei pro povo que eu não ia comer mais, e aí depois eu voltei a comer, aí veio os críticos. Esse cara só fala besteira. Na rua, corria aqui. E meteu. Na rua eu ia com a Sara, não era, Sara? É. Fala aqui, Sara, vem aqui na câmera. Bate aí. Como é que eu atravessava a rua, Sara? Eu ia com ele na rua, quando eu pensava que ele já estava na outra rua, eu falava assim, ô Juarez, não vou aguentar não andar contigo mais não, porque tu estava velho. A Rafinha estava junto, né, Rafinha? A Rafinha também. Foi. Fala, Rafinha, levanta a voz. Sim, verdade. Vem cá, Rafinha, confessa aqui junto na câmera. Quem tava lá tem que Ia pra cidade eu, a Sara, a Rafinha, às vezes o Luquinhas ia também. É. Como é que eu atravessava a rua? Vocês ficavam... Ligeiro, nós ficava pra trás. Ficava todo mundo para trás, eu estava numa agilidade, uma velocidade. Cada pulo alto. Isso eu com dava. 12, 13 dias sem colocar nada na boca, além de água. A água eu estava tomando. Foi. Aí eu falava, agora eu estou tranquilo, não preciso mais comer e tal. Aí ela fala, você vai ter que comer. E agora eu vou mostrar o segredo, por que eu tive que comer e até quando eu vou comer. Tu ficasse triste, não foi? Eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo que tinha que voltar a comer. Eu percebi. Olha onde está o segredo. Porque tem que cumprir os 6 milênios. Ali Al estava apenas me dando prova que 21 dias que eu passei sem comer, o que é a vida de um homem se largar a comida de vez. E depois ele me deu a prova que ele tira o alimento de mim, que eu vou ver sem comer e tranquilo. Aí eu fiquei 13 dias. Aí você volta a comer, você vai ficar sem comer, mas não é ainda o tempo. Você tem que completar 6.000 anos, não completou ainda. Aí na hora que entrar no 7, você não vai comer nada e nem beber água. Você vai voltar a alimentar. Aí é onde eles colocaram que o rei voltou ao seu trono. Não, eu vou voltar ao estado que eu vivia quando eu vim lá de cima com a minha esposa Sara. Só que aí Yahweh me mostrou que eu vou ter que sair primeiro para depois eu tirar os outros. E aí eu me tornarei rei. Imagina no mundo, falar assim, tem um homem no mundo que não come e não bebe. E aí eu recebo o poder de derrubar todo o reino de Satanás. Aí derruba todos os governos do mundo. Legal, né? Agora é só esperar o tempo passar. Aí você vai me perguntar, mas ô Juarez, está longe? Olha, eu sei que está perto, agora a data eu não sei. E ela não me disse. E eu também não pergunto. Interessante, Juvenal, vocês que estão aqui está cheio de gente aqui. Tá? Tem quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é interessante que o povo é curioso, né? Eu podia estar perguntando para Yahweh, né? Yahweh, quando é? Até quando? Qual é a data? Nunca perguntei, Juvenal. Não. É por isso que Yahweh fala comigo. Eu não fico perguntando as coisas. Eu deixo as coisas acontecer automático. É igual quando foi mostrar para mim que na Bíblia tinha coisa errada. Eu não fiquei perguntando o que estava errado.
Quando falou comigo que o nome de Jesus não era verdadeiro, não fiquei questionando. Não. E o povo não é assim. O povo é diferente de mim, quer saber tudo na hora. O povo não ouve uma mensagem, fica refletindo, coiado. Não, já fica. Tem uns que já sai virando pregador, já. Passa o carro diante dos bois. Hein? O verdadeiro servo de alvo, ele tem calma, tranquilidade. Espera, com paciência, não fica falando. Aí, né? Fala da viagem. Qual a viagem? Que nós não deu. Inclusive, a senhora me fez lembrar aqui algo, com pena que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Eu marquei um encontro com os irmãos em Botelho, Minas Gerais, e outro em Sapucaí, Mirim. Aí, ontem comecei a refletir de forma profunda, veio umas altas reflexões em mim, e eu resolvi não fazer a viagem. Por quê? Eu vou aguardar o poder chegar na minha mão. Não vai adiantar nada eu fazer viagem, reunião com os irmãos, para os irmãos me conhecer. Isso não vai mudar nada. O poder vai chegar em minha mão, não vou precisar nem de avião para viajar. Nem de carro, nem de nada. Tá? Se você duvida, o problema é seu. Eu gostaria, né, que as autoridades, o poder está na mão de vocês ainda, né, me soltasse essa prisão, eu estou preso inocente. Tem tanta autoridade, gente boa aí no Brasil, né, juízes, desembargadores, que está me ouvindo, eu sei que está, né. Eu sou inocente, gente. O próprio juiz de direito falou que eu não podia ter sido preso. Eu estou preso inocente. Para mim esperar esse tempo que falta aí, né? Mais tranquilo, porque a agonia tem que estar indo em presídio assinar. Eu não estou acreditando que eles vão fazer essa audiência, sei lá. Né? Já estou com um homem de 62 anos, né? Então, vocês vão precisar de mim, né? Me depois dessa prisão aí, eu sou gente boa, vocês não sabem. Se vocês andarem na cidade que eu moro aqui, eu estou com 25 anos de Buritis, indo para 26. A cidade inteira me conhece, eu sou popular, conhecido na cidade, né? Sou taxado como gente boa, só estou sendo criminoso aí agora, esse problema aí com meus filhos. Porque a terra que eu estou é uma terra, uma reserva sustentável, não pode ser vendida. E meus meninos venderam essa reserva. E isso aí causou o problema. Sem contar que eu procurei as autoridades, meu filho me agrediu, né? Bateu em mim com a espingarda, quebrou meu braço em 2 lugares. Tem 2 provas oculares do fato, né? Eu registrei o boletim de ocorrência, contando, com as 2 testemunhas junto. Aí, pelo contrário, depois prenderam foi eu e uma das testemunhas. Que não tinha nada a ver com nada, eu veio aqui para ficar comigo um tempinho aqui, como vem vários. Ele botou que o coitado estava junto e tal no que aconteceu. Um homem que não tem passagem pela polícia, novo, né? Preso também na mesma situação, né? É horroroso isso. Mas a gente é gente boa. Inclusive, eu não quero mal dos caras que me prenderam. Eu não quero nada. Só que é uma questão aí seríssima, né? Porque eles estão batendo em cima de alguém maltratando alguém que não quer o mal deles. Na verdade, nós somos todos irmãos, né? Vai ser resolvido o problema da população de que jeito? Aí tá. Vamos concluir o vídeo aqui de uma forma profunda. Como vai ser destruído o reino de Satanás? Veja bem. Eu tenho mostrado com nitidez no meu canal Juarez C. Vital
verdade que eles esconderam. A maioria da população, como no passado não creram, também não está crendo em mim. Eu não posso fazer nada. Eu quero o bem de vocês. Mas não posso obrigar também vocês a nada. Vocês é livre, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas eu não estou enganando vocês. O que acontece? Sem a purificação, não entra no reino de Yahweh. Eu tenho um vídeo gravado, Um Paraíso na Terra. O que vai acontecer? As pessoas que crerem nas mensagens que estou transmitindo e procurarem, colocarem em prática, essas pessoas não vão morrer. Elas vão ser renovadas, voltar como se fosse... Por exemplo, o cidadão vai ter... Eu vou estar aí com 300 anos, parecendo que eu tenho 40 anos de idade, digamos assim. Vai sumir a velhice. É que eu não posso mostrar o meu corpo para vocês, mas a Sara é prova viva disso. Testemunha disso. Meu corpo é um corpo fala para ele. De um menino de 20 anos. Fala para ele aqui, Sara. Eu estou mentindo, Sara? Falar com toda sinceridade, o corpo dele parece um homem de 20 anos. Não tem os braços moles. Não tem braço mole, caído. Meu corpo está durinho, como se eu tivesse 20 anos. E eu tenho agilidade como se fosse uma pessoa nova. Falando aqui com toda sinceridade, Tá. que isso é Eu não verdade. vou ficar velho. Eu sou surpresa mundial. Quando eu falo, eu não estou mentindo para vocês. O tempo vai passar e nada melhor do que o tempo para provar que estou falando a verdade. É tanto que já lutaram para me matar, a polícia tirou em mim de fuzil e não matou, não mata. É porque o segredo é grande. Se eles tiverem um pouco de bom senso, eles vão confessar isso. Se eles não confessar, o problema é deles, mas que isso é verdade, é. Mas não só a polícia tirou em mim. Teve um fazendeiro de Rondônia, um tal de Eli, lá, ele era de Rolim de Moura, dono de agropecuária em Rolim de Moura, que ele mandou vários pistoleiros me matar. Por que ele mandou o pistoleiro me matar? Porque o Idaron tinha colocado um decreto que quem não vacinasse gado, eles iam matar o gado daquele que não vacinou e mais 10 quilômetros em torno. Né? Quem não vacinasse o gado de vacina de aftosa. Aí o que acontece? O Eli, lá de Rolim de Moura, tinha uma fazenda de frente comigo, na época de 300 alqueires de pasto formado, tinha mais ou menos 1.000 cabeças de gado em cima, e nem curral tinha, o gado era tudo alongado aí. Aí eu fui lá no Idaron e falei, olha, o Eli lá de Rolim de Moura não vacina gado, mas o Eli é perigoso. E aqui rodando, se o cara denunciar, ele morre. Aí ele encaixou o pistoleiro atrás de mim, vieram vários para me matar, na minha casa, e foi um piseiro. Também não conseguiram, inclusive tem deles que moram em Buriti até hoje, já desistiram. Então, eu não estou inventando, mas por que ele não mata? Porque eu sou enviado do Pai no mundo, eu quero o mal desses pistoleiros, eu falei para um dos pistoleiros. Cheguei nele, falei para ele, e falei, olha, o mal que eu quero seu, eu quero para minha mãe, não quero o mal seu. Não, eu quero o teu bem, você não sabe o que você está fazendo, eu sou gente boa. Então, não mata por isso, gente. Vocês têm que acordar, ninguém quer o mal de vocês, não. Agora, esse rolo que aconteceu aqui, a culpa é toda dos meus filhos. Meus filhos são culpados. Porque eles sabiam, eu tinha falado para eles que eu era enviado do Pai no mundo, que eu ia ser governo mundial, dele que eles entenderam por gente. Mas se eu tivesse um pouco de respeito com o pai deles, eles não faziam esse tipo de coisa. Acontece que as pessoas julgam as coisas do jeito delas, e as coisas não é do jeito das pessoas, é do jeito do pai. O pai trabalha do jeito dele. Mas eu não quero mal de ninguém, não. Por isso que eu estou pedindo às autoridades aí e tal, me ajuda. Eu não quero mal de ninguém, não quero confusão com ninguém, não. Então, veja bem, como será destruído o reino? Vou falar uma coisa aqui agora, seríssima. Nessa Bíblia, eu vou falar do jeito que diz a Bíblia, colocaram que Deus é amor, e é só biscoitinho gostoso e mingauzinho gostoso, é só coisa linda. Que Deus é bom demais, é só bondade. Olha, o personagem é Yahweh, eles chamam de Deus. Tá. É isso? Não.
Yahweh, o Ser Supremo, ele é justiça. E ele é puro, limpo e perfeito. Imperfeição, impureza não entra no reino dele. Então, as pessoas que procurarem ajuda, vir a ele, querendo viver uma vida de tranquilidade, essas pessoas vão ser recebidas por ele. Vai ter chance de se consertar. Mas quem não quiser, vai morrer. Porque Yahweh não mata ninguém. Ele tira do corpo e manda para o outro sistema. Veja bem, o corpo carnal é a maneira de mais fácil da pessoa regenerar e voltar para casa. Só que aí Satanás inverteu, colocou as pessoas para mudar o que o pai fez. Aí as pessoas cortam o cabelo, arrancam a barba. Ué, mas se fosse para o homem não ter barba, ela não tinha dado barba para o homem. Você tirar a barba, você está desfazendo o que o pai fez. Ué, vocês ensinam aí nas igrejas que os profetas eram barbudos, Arão era barbudo, e hoje o homem é pecado ter barba. Então o pai fez o homem e pegou o pecado na cara do homem. Não tem algo errado. Você não está vendo que vocês estão errados? Colocar lá que é desonra o homem ter cabelo crescido, mas então o cabelo do homem, se fosse para o homem não crescer o cabelo, ficar com o cabelo curto, e não deixar o cabelo crescer, ué. É rolo de Satanás. Satanás mudou tudo. Por que a mulher não tem barba? Porque o pai não deu para ela. Olha o que está escrito lá em o Salmo 133. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união, que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Então Arão era barbudo? Ué, e hoje o homem não pode ter barba, por quê? Vocês ficam discriminando os homens barbudos. Será que vocês estão certos? Ou vocês estão certos? Ah? Aí que tá. Estão desfazendo, as mulheres põem brinco, põem pulseira, põem anel, tudo rolo de Satanás. Vem aqui, Sara. Olha a Sara aqui. Agacha um pouco aí. É feia a mulher? Levanta. A roupa, é feia essa mulher? Ela precisa de brinco, de anel, de pulseira, de batom para ficar bonita? Pelo contrário, se botar anel, brinco, pulseira, essa porcariada, ela fica parecendo uma sirigaita, uma palhaça de circo. Só que Satanás cega vocês são as mulheres bonitas, Satanás faz vocês ficar uma sirigaita. E aí põe os homens para fazer tatuagem, rapar a perna, rapar não sei o quê, e aí vem as doenças nos lugares, e depois diga, minha vida está difícil, mas será o que está acontecendo? Acontecendo que você largou o pai que lhe deu o fogo de vida e foi seguir a Satanás. Satanás está te enrolando. Entra no reino desse jeito? Não. Veja bem, hoje eu estou igual a vocês. Na hora que o Yahweh falar assim, Juarez, agora você vai parar de comer, eu não sei se isso vai ser daqui a 1 ano, se vai ser daqui 2, eu sei que muito longe não está. Se é daqui 7 anos, não sei. Eu não acredito que vai demorar muito. Não. Não acredito. Tá? Para mim está bem perto. Agora a data eu não sei. Na hora que Yahweh falar assim, Juarez, para de comer total e beber água. Aí vai me alimentar lá de cima, meu corpo vai limpar, que daí vai sair as fezes. Já estou sabendo que vou ter que tomar água, bastante água até acabar de limpar o corpo. Na hora que o corpo estiver limpinho, se alguém estiver despreparado, se só dele aproximar de mim, ele cai e morre. Não precisa falar nada com ele. O puro não se dá com o impuro. A coisa é séria. E aí vai morrer a maioria do povo do mundo, vai para um outro sistema, porque não se purificaram, pagar tudo que fez de errado, e depois vai nascer aqui de novo, no meio dos 142 mil que vai ser purificado para receber eles.
assista o vídeo Um Paraíso na Terra, que nele eu explico como é que é isso, ok? Então, eu quero dizer para o irmão Jorge, a irmã Ana, lá de Botelho, eu estou aqui com um grande sentimento, porque eu estava com vontade de ir até vocês, né? Ao irmão Bismarck, a irmã Jaciara, lá de Sapucaimirim, o irmão Denner, né? Mas não vai haver necessidade de eu estar viajando e tal, porque eu agora tenho que só esperar. Esperar, porque depois eu vou fazer tudo automático, né? Sem sacrifício. Agora, eu quero deixar bem claro. Qualquer irmã, qualquer irmão que quiser vir na minha casa, que é onde eu estou, me conhecer, tá? Me conhecer de forma pessoal, quiser vir aqui passar 2 tempos, 3 tempos aqui, né, comigo, eu recebo com todo carinho, tá bom? Mas eu não vou mais, não vou fazer sacrifício de tudo, não precisa, né? Aí eu falei, não, mas não vai precisar ficar viajando e tal, porque já vai me dar o poder de fazer automático. Mas aí, igual tem o irmão Odemir, tem o irmão César, tem outros irmãos, 3 irmãos dos Estados Unidos, do Paraguai. Vocês fazem uma caravana, vem aqui. Tá bom? Eu estou pronto a receber vocês, qualquer hora que vocês quiserem vir, qualquer mês, com todo o carinho. Aqui não tem luxo, não tem nada, inclusive eu construí agora, nós estamos terminando mais 3 banheiros, né, Luguinha? Isso. 3 banheiros, lá embaixo, na outra propriedade, que eu tenho outra propriedade aqui. Eu já estou sabendo que vai chegar uma hora que aqui vai lotar de pessoas. Aí aonde eu dou, aí será que eu tenho certeza das coisas? Eu falo para o Luquinhas, ô Luquinhas, aqui, lá em cima, aqui na minha casa, eu tenho 2 banheiros. Eu tenho uma suíte no meu quarto e tem mais um banheiro nas varandas. Lá embaixo eu já tenho um outro banheiro, acabadinho, bem feitinho. E estou agora terminando mais 3 banheiros, mas quem vai usar isso? Eu que não é. Então, será que eu sou louco, sou doido de gastar dinheiro para construir banheiro? Não é barato. E estou fazendo uns banheiros grandes, né, Luquinha? É grande. 3 banheiros grandes, bem feitinhos, cerâmica, tudo arrumadinho, para receber os irmãos, que vai lotar de gente isso aqui. Estou sabendo que eu vou ter que fazer mais construção para lugar para o povo dormir. Vai lotar de gente isso aqui, eu sei disso. Né? Na hora que falar assim, o Juarez não come mais e não bebe mais, vai balançar o mundo inteiro. Eu disse para um jornalista do Paraná, o Marcelo, ô Marcelo, deixo você um abraço, a sua família. Você me disse que tanto você como os demais jornalistas aí, o colega seu está me acompanhando, né, acompanhando o meu trabalho, conversei com você aí recente, né? Mas há mais ou menos uns 3 anos, o Marcelo ele é jornalista do Paraná, ele escreve jornais para todo o Brasil há mais de 20 anos. Eu disse para ele, isso há uns 3 anos atrás, ô Marcelo, vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a publicar o meu trabalho. Será que eu sou doido para inventar isso? Esse Marcelo, é gente boa ele. Ele é pastor, o pai dele é pastor regional, né? Da Assembleia de Deus, tá bem? É teólogo, né? Aí ele, um tempo atrás, deve ter uns 4 anos, eu acredito, mais ou menos, ele me pediu para me colocar num grupo dele. Aí eu falei, ô Marcelo, você é um jornalista, um homem esclarecido, você vai me jogar num grupo onde só tem eruditos, né? Pessoas que entendem da lei, que entendem de estudados aí, pessoas cultas, aí um semi-analfabeto no meio de vocês, não vai casar esse negócio, não vai dar certo. Não, Juarez, o pessoal está querendo ouvir você lá e tal. Eu falei, você me coloca lá, mas eu não vou ficar lá. Aí me colocaram lá, logo saí, fiquei uns 3 tempos só e já saí fora. Meu negócio não é me mostrar que eu sou estranho alguma coisa, não, meu negócio é outro. Eu tenho certeza do que falo, gente. Tá? Quem achar que eu estou aqui, que eu sou um bobo qualquer, está enganado comigo. Tá? É igual o Adriano chegou aqui, eu disse para ele ontem, né? Falei, Adriano, você chegou aqui dando um de coitadinho, não sei o quê, sabe que eu não sei o que você veio fazer aqui, Adriano? Será que você é coitadinho? Coitadinho, coisa nenhuma, Juarez sabe o que está acontecendo.
a gente faz de conta que não sabe nada, já é um besta, né? Um bobo. Então, aí na época, uns 4 anos atrás, o Marcelo me põe lá no grupo dele e uma série de pessoas cultas lá vieram me fazer perguntas. Aí colocaram um professor de hebraico para falar comigo. Aí quando ele se identificou e disse que era professor de hebraico, eu perguntei para ele, mas qual o hebraico que você é professor? Do hebraico que Satanás arranjou para você. Você se esqueceu que o povo hebreu foi banido da terra deles inúmeras vezes? Por que isso? Porque as escritas que foram deixadas estavam lá para consumir as escritas, teve que banir o povo. Você esqueceu que Hitler matou milhões de judeus? Meu amigo, diz que tem 2 hebraicos lá, que um é arcaico e que o outro é moderno. O pai me fez saber que os 2 são modernos. Eles consumiram com a literatura. Deixaram pouca coisa porque não foi permitido consumir tudo. Deixaram o tronco da árvore. Está lá na boca do Nabucodonosor. Tá? Para fazer as literaturas, tiveram que pegar um pouco de verdade e misturar. O povo judeu está tudo na idolatria. Os judeus são meus filhos. É igual aquela guerra lá do judeu com o povo lá, os árabes. Essa guerra vem de longe. Ciúme. Aí tem um tobó aqui, no vídeo anterior que eu gravei, que é tobó. Me criticando que Yahweh não escolheu povo nenhum. Ô, mané, Yahweh escolheu o povo hebreu para ser espelho das nações, mané. Eles eram para ser exemplo das nações, só que Satanás conseguiu enrolar eles e colocar eles para adorar ele. Consumiu o nome Yahweh, eles confessam que o nome é Yahweh, mas diz que o nome é muito forte para não se blasfemar do nome, escondeu. E adora Hashem, 2 demônios. Só que Yahweh mostrou para mim que o povo hebreu é um povo escolhido por ele para ser espelho das nações. E Emaúl, que eles falam que é Ismael, chegará um momento que vai governar também um povo, e esse povo também vai prosperar, que é os árabes. Eu sei, vocês estão brigando à toa, tem que acabar com essas guerras. O novo reino não vai existir essas guerras. Vai cessar todas as guerras do mundo. Aí assista o vídeo O Paraíso na Terra. Vai nascer um povo que não vai ter guerras entre eles. E eles dominarão o mundo inteiro. Vai haver as outras nações? Vai. Porém, o povo que vai ser como espelho vai ser os hebreus. Os hebreus é que vai passar os ensinamentos para as outras nações. Mas hoje, os ensinamentos dos hebreus hoje é verdadeiro? Tudo maligno. Pouca coisa tem de verdade no meio dos hebreus. O pai mostrou para mim, eu sei. Torá é fuleiragem, igual a Bíblia, João Ferreira de Almeida. Talmud, Cabala, muçulmano, tudo. Maometismo, budismo, cristianismo, judaísmo, tudo, maçonaria, tudo coisa de Satanás. E a verdade não está em nenhuma entidade religiosa. Satanás baniu. E selou com 7 selos para o povo. Aí o povo está com as mentes seladas, as mentalidades seladas. Está na mentira, na verdade. Só que eu estou mostrando a verdade, mas aí vocês acham que é sábio? O que as pessoas fazem? As pessoas se julgam sábios. Aí não querem nem me ouvir. Eu sou doutorado em teologia bíblica. O outro, eu sou rabino. A verdade está na Torá, mas será que está? O outro, a verdade está no Alcorão, mas será que está? Está na Taná, mas será que está? Está no Talmud, mas será que está? Está na Cabala. O que é a Cabala? A Cabala é um estudo. Só boboseira.
Eu sou bacharel em teologia bíblica. Ah, vai, bacharel em teologia bíblica, pro inferno. Que vai, tá? Você vai ver que você não sabe de nada, você é um cego por Satanás. E roubando o povo, pegando dinheiro do povo. Colocaram na Bíblia que não pode chamar quem não é pai de pai, porque só um é nosso pai. Olha quantos pais que a Igreja Católica arrumou para o povo. É padre, é pai. Mas a Igreja Católica matava, queimava e enforcava os profetas. Como é que esse povo está trazendo verdade, gente? E as outras religiões? É Deus e Jesus. Deus e Jesus está no mundo inteiro. Mas como é que fica Mateus 22, 10? E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas qual é o nome que é odiado? O verdadeiro. Tem irmãos e irmãs aí dizendo que a família inteira está contra ele e ela por causa do nome. É triste, né? Mas essa é a verdade. Então, eu quero dizer, aqui resumindo, que não há uma grande necessidade mais de eu ficar gravando vídeos e lives. Para quê? Tem uma imensidão de vídeos e de lives já gravados. Não há mais necessidade. Não quer dizer com isso que uma hora ou outra não possa resolver gravar um vídeo, uma live, conversar com vocês, mas ficar gravando, não há mais necessidade. Agora, eu aconselho a vocês a assistir uma live uma vez, 2, 10, um vídeo, a mesma coisa, porque tem segredos. Vocês estão cegos. E só Iau tem o poder de tirar essa cegueira de vocês. Mas para Iau tirar essa cegueira de vocês, precisa vocês dar crédito à verdade e procurar buscar com sinceridade para Iau abrir os olhos de vocês para que vocês possam enxergar a verdade. Ok? Foi um grande prazer gravar essa live a vocês, né? Iau não mata ninguém, bem entendido. Ele tira do corpo carnal, leva para o outro sistema, para a pessoa pagar o que fez de errado, para depois nascer aqui a situação que está no vídeo Um Paraíso na Terra. Ah, mas então Iau mata? Não. Ele foi ele que deu a vida aos seres humanos. Então ele pode tirar a hora que ele quiser. Então, porém, quem não purificar, vai morrer. Isso não tem meio termo. Essa é a verdade. Ok? Um abraço a todos vocês. Que assim seja. E aí, Juvenal?